aí, galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota, e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No episódio de hoje a gente vai conversar com o Fernando, que é de uma cidade no sertão de Pernambuco chamada Petrolina, e ele sempre esteve bastante envolvido nessa área acadêmica, universitária. Ele se formou em jornalismo em João Pessoa, na Paraíba, fez um mestrado em sociologia, e em 2007 ele teve a oportunidade de ir para a Itália fazer um doutorado na área de direito, mais focado em direitos humanos. Ele já tinha uma namorada, uma esposa italiana, então foi um pouco mais fácil essa mudança, e por muitos anos ele morou em Roma, estudou em Florença, fazendo esse deslocamento maluco aí de mais de 4 horas sempre que ele precisava ir para a universidade. Ao mesmo tempo, ele começou a trabalhar com consultoria nessa área de direitos humanos, focado em países de língua portuguesa, né? Por exemplo, Angola, Moçambique e assim por diante. E em 2015, a esposa dele conseguiu um emprego junto à Comissão Europeia, né, da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, que é a sede da União Europeia, e ele resolveu ir junto com a família, com os 2 filhos, e depois de muitos anos atuando como um consultor independente nessa área de direitos humanos, ele começou a trabalhar junto a uma empresa lá na Bélgica, lá em Bruxelas, que presta serviços para a União Europeia. Então vamos lá para esse papo que está muito interessante hoje. E para esse episódio de hoje, a gente está aqui com a tcheca mais brasileira de todas, a Lenka. Como é que você tá, Lenka? Olá, Fabrício. Muito legal estar aqui de novo. Fernando, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, galera, como sempre, só nosso jabazinho inicial, que o Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Mas bom, Fernando, para começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? De onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida e como que você foi parar em Bruxelas, na Bélgica. Eu sou de uma cidade do interior do estado de Pernambuco. Eu sou de Petrolina. Eu saí de Petrolina em 93 para fazer universidade em João Pessoa, na Paraíba. Fiz faculdade de jornalismo. Cheguei a atuar um par de anos como jornalista no jornal local. Depois de 2007, antes disso, fiz um mestrado em sociologia com endereço em antropologia. Em 2007 surgiu a oportunidade de me fazer um doutoramento na Itália e vim fazer esse doutoramento na Itália, na cidade de Florença. É um doutoramento em Direito e desde então eu estou aqui. E vim também com a minha atual esposa, com a Rafaela, já namorávamos à época, morávamos juntos lá, e vim para cá fazer esse doutorado e no mais voltei para o Brasil. Em 2015 surgiu a oportunidade que minha esposa Rafaela, que é italiana, trabalhar para a Comissão Europeia e fomos para Bruxelas e desde então estamos lá, desde 2015. E com o que você tem atuado nesses anos que você está fora do Brasil, seja na Itália, seja na Bélgica? Na verdade, eu vim para a Europa com a intenção de depois seguir a carreira acadêmica, obviamente, né? Depois vi que já não era possível e depois, entretanto, nesse meio tempo também surgiram outros interesses, porque já em 2010 eu comecei a fazer consultorias para a sociedade de consultoria que prestavam serviço para a Comissão Europeia. Eu comecei a fazer monitorias de projetos financiados pela Comissão Europeia. Comecei já em 2010 em Angola. Em março de 2010, eu fui para Angola fazer a monitoria de 2 projetos financiados pela Comissão Europeia lá. Normalmente eu tenho feito isso na área de direitos humanos, sociedade civil, que foi uma bagagem que eu já trouxe do Brasil, né? Porque no tempo que eu fiquei no Brasil, em João Pessoa, eu trabalhei com e junto a organizações da sociedade civil na universidade, porque eu sempre me considerei um filho da extensão universitária. Eu, desde muito cedo, comecei a fazer extensão universitária, fiz parte de vários projetos de extensão universitária e cheguei mesmo a trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão Comunitária com contratos temporários. Então, essa bagagem que eu trouxe do Brasil tem me ajudado muito nesses anos. Desde 2010 eu tenho feito basicamente isso, né? Eu fiz o meu doutorado, mas basicamente é isso que eu tenho feito, consultorias nos últimos anos para a Comissão Europeia, monitoria de projetos e também avaliação de projetos, assistência técnica e normalmente projetos financiados pela Comissão Europeia. Também já trabalhei com as Nações Unidas, com o FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento
agricultura, mas basicamente isso, como consultor independente. E nesse último ano, eu acabei sendo contratado por uma empresa de consultoria, trabalho no escritório de Bruxelas e, vez por outra, venho para Roma aqui, porque a sede central dessa consultoria é aqui em Roma, mas é basicamente isso, eu trabalho na área de consultoria, primeiro, antes como consultor independente e agora numa sociedade, numa empresa de consultoria. Poxa, muito legal. Fernando, eu fiquei muito confusa agora. Você trabalha em inglês, italiano, em francês na Bélgica? Como que você executa seu trabalho? Nesses últimos anos eu tenho trabalhado muito com a África lusófona. É incrível porque eu comecei a trabalhar no Brasil como consultor muito recentemente, nos últimos 2 anos, que na verdade quando eu vim para a Europa, por incrível que pareça, tinham poucos consultores que é de língua portuguesa. Então eu comecei nesse trabalho, obviamente não somente, mas sobretudo porque sou de língua portuguesa, venho do Brasil. Então eu entrei por essa, digamos assim, essa janela. E depois mas também fiz outras coisas em outros países anglófonos. Quênia, na Somália, também fui, enfim, mas basicamente nesses últimos anos eu conheci todos os países PALOP. O único que eu não conheci foi São Tomé e Príncipe, mas todos os outros países PALOP na África eu trabalhei. Que são países PALOP? Países africanos de língua portuguesa. Ah, olha só. PALOP. Que acho que foi em 2007, não, 2011, se não me falha a memória, incluiu os Timor-Leste também. Então hoje a sigla é PALOP-TL. É PALOP, Países Africanos de Língua Portuguesa, mais o Timor-Leste, que eu conheci também em 2012. Fui para Timor-Leste trabalhar lá em 2012. E você falou que foi fazer esse projeto de doutorado, né, lá na Itália, inicialmente. Esse projeto seria em italiano mesmo ou em inglês? Não, a minha tese, porque esse doutorado que eu fiz era um doutorado particular. Era um doutorado internacional em Direitos Humanos. Esse meu doutorado é em Direitos Humanos na Faculdade de Direito, da Universidade de Florença. É um doutorado vinculado ao Departamento de Teoria e História do Direito. O nome do doutorado é Teoria e História dos Direitos Humanos. É um doutorado internacional que é fruto de um programa de intercâmbio acadêmico financiado pela Comissão Europeia, que se chama Programa Alfa, que ainda hoje existe. E esse programa, na altura, era um consórcio de várias universidades, e o líder do consórcio era a Universidade de Florença. Tínhamos Florença, a Universidade Federal da Paraíba, que era a universidade que eu estava na altura, a Universidade de Essex, na Inglaterra, a Universidade do México e a Universidade de Palermo, na Argentina. Então, surge esse doutorado internacional em Direitos Humanos, que me possibilitou escrever a minha tese em português, muito embora, porque eu levei muito tempo para concluir meu doutorado, porque nesse meio tempo eu fiz muitas outras coisas. E também porque eu tive que refazer o exame de ingresso no doutorado para tentar uma bolsa, porque isso foi uma dificuldade que eu tive cá. Porque pelo fato de eu ter um visto de estudo, eu tinha uma limitação para poder trabalhar. E também já o doutorado em si é um trabalho. Então, depois de um tempo do doutorado, eu fiz o exame de ingresso novamente para poder ter uma bolsa. Aí sim eu consegui concluir o meu doutorado. Então, já à altura, quando eu concluí meu doutorado, eu poderia ter escrito em italiano a tese, porque eu já tinha adquirido, enfim, um nível de italiano que me consentia fazer isso. Mas, entretanto, eu preferi escrever em português. E lá eu imagino que lá no âmbito acadêmico, né, você se encontra com um monte de pessoas de todos os lados do mundo, né? Então, se a pessoa não fala português, nem o idioma local de lá, no caso o italiano, francês ou os outros idiomas lá da Bélgica, né? Você se comunica em inglês? Sim, veja só. Depois que eu terminei o meu doutorado, o meu contato com o mundo acadêmico é muito residual, é muito, enfim, tangencial. Só quando, por exemplo, calha de algum projeto que eu vou monitorar ou fazer avaliação, tem uma ligação com a universidade, mas depois da conclusão do meu doutorado, o mundo acadêmico para mim foi uma coisa residual. E como eu falo pouco francês, é incrível, porque tem uma coisa interessante que eu vou contar a vocês. Eu nunca estudei italiano na vida, né? Portanto, em 2007, quando eu vim para a Itália, não era esperado. Então, o coordenador desse doutorado, que é o professor Emílio Santoro, me chama e diz, eu já o conheci há algum tempo, e diz, olha, a gente está abrindo esse doutorado, eu queria que tu viesse fazer esse doutorado. Então, tá. Nunca estudei italiano, mas como se diz em italiano, di necessità virtù, a necessidade é a mãe da invenção, eu acabei aprendendo italiano, porque também teve muita sorte, porque eu vim morar com a minha sogra, eu e a minha esposa, a Rafaela, ela tem um ótimo nível de italiano, e minha esposa também tem um ótimo nível de italiano. E eu vim para fazer um doutorado, então eu tive contato com um ótimo nível de italiano, ainda hoje, obviamente, cometo muitos erros pelo fato de nunca ter estudado objetivamente italiano, mas como leio muito e tal, e isso, enfim, com o italiano não é um problema. Eu vou arriscar que depois de 3, 4 meses na Itália, eu já me fazia entender, já entendia
razoavelmente bem, já começava a me fazer entender italiano. Na Bélgica, não. Eu tive essa mesma ideia. Não, vai ser a mesma coisa com o italiano. Não foi a mesma coisa. Então, basicamente, hoje eu já estudo francês, então, portanto, eu sei me comunicar razoavelmente em francês. Mas nos 3 primeiros anos, eu falava basicamente em inglês. E também pelo fato de Bruxelas ser uma cidade internacional, com o português e o italiano, eu me virava muito bem. Até hoje me viro muito bem em Bruxelas. Como é que foi o começo para você, quando você se mudou primeiro para Itália e depois quando você se mudou aí para Bélgica? Esse começo de burocracias, né, de arrumar casa, fazer todas essas coisas chatas, fazer amigos, como é que foi isso? Arrumar casa para mim não foi um problema, porque como eu disse, eu vim morar com a minha sogra, né? Primeiros 2 anos em que eu estava na Itália, moramos aqui na casa da minha sogra. Depois nos casamos, chegamos em 2007 aqui, em 2009 nos casamos e fomos morar na nossa casa, tal, uma casita pequena, alugada, tal, um quarto-sala. E depois, enfim, conseguimos comprar um apartamento e tudo. Então, esse pra mim não foi o principal problema. E outra coisa também, o meu perfil não é o perfil da média do imigrante. Pelo menos dos imigrantes que eu encontrei, dos imigrantes brasileiros. Porque eu sou um imigrante que pode ser assim, um imigrante de luxo, porque eu vim para estudar, eu vim para fazer um doutorado, tive o suporte da família da minha esposa, da mãe da Rafaela, porque, por exemplo, para eu vir fazer o doutorado, como eu vinha sem bolsa, eu vim fazer o doutorado sem bolsa, para eu obter a permissão de estadia aqui na Itália, o permesso de soggiorno, a minha sogra teve que fazer uma caução que, à época, se não me falha a memória, foi algo em torno de 1.400 euros. Então, desse ponto de vista, eu fui, desde o início, fui muito tutelado. Obviamente, isso não significa que eu não enfrentei problemas, enfim, compreensões e tudo, mas, no geral, eu sempre tive muita sorte. Eu vim para estudar, vim com a italiana, né? Eu não vim sozinho, vim com a italiana, que conhecia a realidade, então... Já ajuda. Muito, e também a universidade também. Eu tive muita sorte porque a Universidade de Florença, o Departamento de Relações Internacionais e tudo, sempre foi fabuloso comigo. Eu nunca tive problema para renovação de visto e de documentações, nunca tive muito problema nesse sentido, não. Muita sorte, hein? Sim, muito sim, legal. Absolutamente, sim. E em comparação às pessoas no Brasil, como que são os locais? Como que eles são em comparação aos brasileiros, brasileiras? Você se relaciona fácil ou fez mais amizades com imigrantes mesmo? Como que foi? Olha, veja só, se vocês me permitirem, já que o programa fala de brasileiros que estão na Europa, também se calhar é interessante falar sobre o percurso do imigrante, né? Porque eu sou um imigrante. Eu saí do Brasil há 11 anos. Eu, quando vim para a Itália, eu tinha tomado uma decisão que foi de não procurar a comunidade brasileira. Porque eu tinha para mim que se eu procurasse refúgio na comunidade brasileira, eu ia ter dificuldade de aprender a língua. E, em um certo sentido, isso foi, digamos assim, foi uma escolha justa. Porque, efetivamente, eu convivia num ambiente onde só se falava italiano, eu tive que, obrigatoriamente, aprender muito pouco tempo de falar italiano. Mas, obviamente, com relação, por exemplo, à construção de amizades e tudo, se calhar também sou uma pessoa particular nesse sentido, porque eu, desde muito tempo, eu disse para mim, meu núcleo afetivo já está completo. Os amigos que eu tinha na vida já os tenho e os outros vão ser colegas e tudo. Então, se calhar isso me torna um pouco particular. Com relação à Bélgica, tanto é, na Itália eu conheço, acho que 2 ou 3 brasileiros. Na Bélgica, ao contrário, se calhar porque tem muito mais brasileiros, em Bruxelas particularmente, eu tenho contato com muitos brasileiros, porque tem inclusive alguns bairros, como por exemplo Saint-Gilles, que é um bairro que tem em Bruxelas, que é um bairro que parece a uma conferência das Nações Unidas, que já foram catalogadas tipo 120 nacionalidades que vivem dentro de Saint-Gilles, e é um bairro que eu frequento muito porque meu filho faz capoeira num espaço cultural que tem lá em Saint-Gilles, então eu conheci muitos brasileiros. O fato de ter conhecido e ter estreitado laços com esses brasileiros é como se para mim eu já tivesse admitido de que efetivamente eu sou um imigrante, então é como se eu tivesse admitido para mim mesmo, ok, agora eu posso se calhar me juntar com outros na minha mesma situação, porque eu sou, e nesse sentido também eu sou nordestino, eu sou sertanejo, né? A gente traz conosco essa coisa do imigrante. São Paulo é a maior capital, a cidade mais nordestina do país é São Paulo. Não tem um único nordestino que não tenha um parente de São Paulo. Não existe. Então, se calhar eu trago digamos assim, essa marca dentro de mim, do imigrante, e só na Bélgica que eu efetivamente me assumi. Ok, eu sou um imigrante e eu, efetivamente, em Bruxelas eu me relaciono com brasileiros, com várias outras nacionalidades, mas é muito raro você conhecer belgas. Que estranho. É muito você acha raro. que é pelo número de imigrantes ou o quê? Sim, efetivamente. E também tem outra coisa. Muitos belgas moram fora de Bruxelas. Preferem
podem ter uma casa maior, num lugar mais tranquilo, porque Bruxelas é efetivamente uma cidade, sobretudo nos últimos anos, porque a cada país que entra para a União Europeia, a gente está falando de centenas de pessoas que vêm trabalhar no momento em que esse país é incluído na União Europeia, né? Uma vez que Bruxelas é a capital da Europa. E tem muitos belgas que efetivamente preferem morar fora de Bruxelas. Por exemplo, minha esposa hoje trabalha para o Ministério das Relações Exteriores na Agência Belga de Cooperação. Os amigos belgas que ela tem na agência, a maior parte deles mora fora de Bruxelas. Então, efetivamente, eu conheço muito poucos belgas. Eu conheço um caríssimo colega dela que trabalha com ela, o proprietário de uma farmácia que fica do lado de casa, que é muito simpático comigo porque gosta de italiano, estudou italiano, então falamos sempre italiano, mas efetivamente eu conheço muito poucos belgas. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E agora chegou o famoso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro e vamos falar de Bruxelas agora. Fabrício, que dicas culturais você pode nos trazer aí de filmes, livros, referências, etc. sobre Bruxelas? É engraçado que a gente já falou até que bastante sobre Bruxelas num dos episódios anteriores. Tem algumas coisas que a gente pode falar de novo, né? Que é o Tintin, né? Pra quem não conhece o personagem lá, ele é um personagem de um autor, um Hergé, de Bruxelas, de belga, na verdade, né? Então é uma coisa bem grande. Se você anda pela cidade de Bruxelas, você vê grafites por todas as partes. Mas como a gente já falou sobre isso, eu queria falar de um outro ponto que a gente não falou, que é as batatas fritas. Que dizem que as batatas fritas, em inglês, eles chamam de French fries, né? As fritas francesas, mas na verdade elas são belgas, né? Elas são tradicionalmente belgas, é o que diz pelo menos a cultura geral. A história que eu li foi que foram soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial que experimentaram isso com uns caras que eles conheceram lá, que eles falavam francês. Então eles achavam que eram franceses e chamou de French fries. Só que na verdade eles eram belgas, que também falam francês na Bélgica. E se você anda pela cidade, você vê vários tipos. Eles são orgulhosos disso. E eles vendem uns cones cheios de batatas fritas dentro. Vocês podem escolher, 10 diferentes tipos de molho pra colocar na batata frita. Então é bem interessante. Tipicamente também embalado em jornais, né? Isso pode ser também. Você já comeu dessas daí, Fernando? Sim. Tem uma praça em Bruxelas que se chama Place Flagey, que tem uma barraquinha que é muito famosa, essa barraquinha onde vende batatas fritas, e eles têm vários molhos, inclusive um dos molhos se chama Brasil. Ah, eu vi esse molho. Como que é esse molho? Eu não sei de que é feito, mas tem um sabor forte. Eu normalmente como sem, porque eu tenho um problema gástrico, eu como batatinha sem molho, mas eu sei que tem. E obviamente uma coisa famosa em Bruxelas e na Bélgica são as cervejas. Claro. Né? Uma tradição que é secular, que vem aí acho que do século XII, com os monges trapistas. E em Bruxelas, além das marcas mais comerciais, que é interessante que boa parte das marcas comerciais hoje em dia pertencem à Ambev, então são brasileiras. Hoje você tem cervejas artesanais, então tem uma miríade de pequenas produções artesanais de cerveja, além daquelas tradicionais, que são aqueles monastérios em torno de Bruxelas ali, onde se produz boa cerveja. Tem bares em que praticamente toda semana eles mudam o cardápio de cervejas. Aí você tem pelo menos 40, 50 marcas de cerveja. Nada mal. Não. E, Fernando, você que estudou aí antropologia, sociologia, com certeza você percebeu, né, observou algumas questões mais culturais aí que os belgas fazem, né? Tem alguma coisa interessante que você pode falar? É como eu disse, eu conheço poucos belgas. E, sobretudo, desse ponto de vista, Bruxelas é uma cidade muito particular. Eu morei 7 anos aqui em Roma, de 2008 até 2015. E, mediamente, você consegue enxergar uma lógica em Roma, que é uma cidade de bairros, por bairros. Em Bruxelas tem uma lógica que eu não consigo entender ainda. É uma cidade cheia de enclaves. Então, você tem enclaves de muçulmanos, você tem enclaves de portugueses, de marroquinos, que é, enfim, eu acho que hoje a maior população estrangeira da Bélgica e, sobretudo, de Bruxelas, são marroquinos. Então, eu não poderia dizer. Eu acho uma curiosidade da cultura belga. Se calhar, o que eu poderia falar são, digamos, particularidades desse mundo que a gente frequenta, que não é só um mundo belga, é um mundo que gira em torno das instituições europeias. Porque eu trabalho para a consultoria, que trabalha, sobretudo, o principal cliente da consultoria é a Comissão Europeia. Então, é um mundo que gira em torno da Comissão Europeia, que é um mundo que é internacional. Esse mundo, se calhar, eu posso te dizer qualquer curiosidade, por exemplo, que é um mundo onde tem pouco espaço para improvisação. Enfim, eu tenho 2 filhos e como a gente morava aqui em Roma, uma cidade com clima, digamos assim, mais ameno, uma coisa muito comum aqui em Roma, mesmo pessoas que trabalham, vão buscar os filhos
filhos na escola, vão jogar num parque, depois olham pros amigos, olha, tá aí, vai fazer alguma coisa em casa hoje? Aí disse, não, então vem em casa, vamos comer uma pasta. Isso em Bruxelas é impossível fazer isso. Assim, para fazer os filhos jogarem juntos, parece uma tratativa que dura meses, para que você conseguir fazer duas crianças num final de tarde e poderem jogar juntos, porque a vida das pessoas é sempre encaixada no milímetro. Isso, obviamente, deixa pouco espaço à improvisação, às coisas mais, digamos assim, espontâneas. Tudo, a vida, mesmo das crianças, é muito programada. Tudo muito programado. Porque também tem outra coisa, quase todos nós somos imigrantes, então não temos família lá. Normalmente é a família nuclear que está lá, como nós somos. Né? Minha família, tá bem, eu saí do Brasil há mais tempo, mas a família da Rafaela está aqui na Itália. Florença é uma cidade muito bonita, é uma cidade bela, mas eu nunca morei em Florença, então eu não vivi a Florença cotidianamente. Você ia direto de Roma para Florença, que não é tão perto assim, né? Não é tão perto, e no período em que eu não tinha bolsa, eu pegava um trem mais lento, que era o mais barato, porque o doutorado, pelo menos esse doutorado que eu fiz, não é como normalmente no Brasil, você não segue cursos, tem seminários que você tem que seguir, que uma vez por semana, mais ou menos isso. Você vai e depois o resto é a tua pesquisa que você faz, né? Então era um trem que eu pegava, que eram 4 horas e meia para ir para Florença, 4 horas e meia para voltar, para acompanhar um seminário de 2 horas. E aí depois, quando eu tive a bolsa, eu pude me permitir pagar o trem rápido, que aí era 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Tanto é que às vezes, quando calhava o seminário tarde, eu tinha que dormir em Florença, porque não tinha mais como voltar, porque esse trem tinha até às 6h30 da tarde, esse mais lento que eu apanhava. Mas sim, efetivamente eu gosto muito de Florença também. E uma curiosidade em relação a isso, os seus filhos, eles nasceram na Itália? Na Itália, nasceram todos dois aqui em Roma. E como é que foi essa adaptação, essa mudança de crianças mudarem de um país, né, falavam italiano, eu imagino, pra mudar pra Bélgica, começar a estudar numa escola, imagino que em francês, talvez, ou em holandês? O Pedro, que é o mais novo, ele foi pequeno, ele tinha 5 meses. Então, pra ele, desde muito cedo, casa pra ele era Bruxelas. Pro Francisco, não. Pro Francisco foi mais complicado. Se mudar de Roma, perder os amigos que ele já tinha aqui, ele já tinha 5 anos, as dinâmicas que tinham aqui, ele efetivamente sofreu um bocado. A língua, se calhar, foi o menos problemático, porque Francisco já era bilíngue. Ele já falava muito, desde 2 anos, Francisco ele já falava português e italiano sem nenhum problema. Então, desse ponto de vista, a língua foi o menor dos problemas. Foi mesmo o ambiente em geral, assim, a dinâmica cotidiana que entre Bruxelas, pelo menos o ambiente que a gente frequenta Bruxelas, como eu disse, e o ambiente que a gente frequenta em Roma é completamente diferente. Aqui em Roma, a gente mora num bairro popular, é num bairro de casas populares. A gente tem ainda hoje um apartamento num bairro de casas populares. Metade dos amigos do Francisco na escola, que era uma escola pública, ou estavam no seguro-desemprego ou estavam desempregados. O ambiente que a gente frequenta em Bruxelas, que é o ambiente das instituições, é um ambiente diferente nesse sentido. Então o Francisco sentiu efetivamente essa mudança. Então, voltando aqui para sua área do trabalho, eu queria saber, primeiramente, como é que funciona um projeto seu, né? Como é que é mais ou menos um dia a dia de um projeto quando você inicia um projeto novo para essas consultorias que você fez, e como foi a sua adaptação para começar a trabalhar fora do Brasil? Isso é muito diferente de um trabalho no Brasil. Vamos por partes. Hoje, digamos, é a primeira vez que eu experimento ter uma rotina de trabalho, assim, de ter que acordar 6h30, ir para o escritório, ficar até às 6, porque desde que eu vim para a Itália, desde que eu vim do Brasil, eu trabalhava como consultor. Então, tinha períodos em que eu estava trabalhando, quando eu estava no trabalho mesmo, eu estava fora da Itália. Em Angola, Moçambique, Cabo Verde, e aí a dinâmica quando você tem que fazer uma coisa mais intensa. Quando voltava para a Itália, ou agora quando voltava mais recentemente para Bruxelas, a dinâmica era de escrever relatórios. Então, é a primeira vez que eu estou experimentando essa, digamos assim, rotina de trabalhar cotidianamente no escritório. Com relação ao ambiente de trabalho, eu acho que hoje em dia, como o mundo está tão globalizado, eu não sei se eu conseguiria estabelecer uma diferença de um trabalho, porque aqui na Europa, porque aqui no Brasil. Se calhar eu poderia fazer essa diferença, porque no Brasil eu trabalhava num determinado ambiente. Trabalhava numa universidade, onde a gente, obviamente, não tinha pressão do lucro, as coisas que a gente conseguia fazer, porque tinha financiamento, então fazia aquele tipo de atividade, que era uma atividade, como eu trabalhava na Pró-Reitoria de Extensão, na atividade de conscientização,
conscientização, de defesa de direitos humanos, coisa desse tipo. Aqui, obviamente, trabalhando agora, mais recentemente, por uma consultoria, obviamente, enfim, tem um escopo de lucro essa atividade. Então, eu não saberia te dizer, Fabrício, se essa diferença eu sinto porque saí do Brasil e vim para a Europa, ou se porque eu simplesmente mudei de ramo de atividade. Antes eu trabalhava no setor non-profit. E quando eu trabalhava como consultor, eu não conseguia encarar essa coisa do lucro, sabe? Porque, ao fim e ao cabo, eu tive muita sorte nesses anos, que a maior parte das coisas que eu fiz, que eram coisas que tinham uma relação muito direta com a minha atuação já no Brasil, que era uma atuação muito mais ligada à militância, não militância político-partidária, né? Militância de defesa de ideais, defesa dos direitos humanos, coisas da natureza. Então eu conseguia não encarar isso como um trabalho, era como se fosse uma extensão da minha militância, e eu tinha muita sorte de que essa militância era pagada, era paga, né? Então tem isso, sabe? Eu realmente não saberia te dizer. É óbvio que tem determinadas coisas que a gente diz, né, esses lugares comuns que a gente diz com relação à pontualidade dos brasileiros e tudo. Por incrível que pareça, teve em 2013 e 2014, eu voltei para o Brasil para coordenar um projeto no Piauí. Eu trabalhava para uma ONG italiana e fui para o Piauí porque tinham 2 projetos que eles estavam implementando no Piauí. Passei quase um ano no Piauí, entre 2013 e 2014, em Teresina, né? Era um projeto que era no interior do estado, com 12 municípios, mas eu morava em Teresina. E uma coisa que eu percebi efetivamente foi que eu comecei a ficar mais atento com a pontualidade. Por exemplo, eu comecei a me chatear quando eu marcava uma reunião que chegava em tempo e as pessoas estranhavam porque eu considerava até mal educado o fato de eu chegar. Nossa, aconteceu o contrário comigo na Europa, hein? Com minha família, meus amigos, porque eu sempre tô atrasada. Talvez tu já entraste na dinâmica do Brasil. Tem muito isso, assim. Mas, assim, essas coisas, assim, mano, eu não sabe dizer, porque tem um nível de profissionalismo maior ou menor. Porque, como eu disse, eu entrei efetivamente no mercado de trabalho na Europa, porque antes eu estudava. Saí do Brasil, eu tinha concluído meu doutorado, eu trabalhava na universidade, mas é um ambiente, digamos assim, muito protegido, não é, digamos assim, não é a selva do mercado de trabalho. Muito embora eu tenha trabalhado em um jornal, efetivamente, 2 anos, mas foi uma experiência muito curta que, se calhar, não me dá uma ideia efetiva do que é o mercado de trabalho no Brasil. Vamos falar agora sobre o dinheiro, Fernando. Como que é a qualidade de vida? Como que é a questão de o que você ganha e o que você consegue aproveitar lá? Bruxelas é uma cidade bastante cara, então você tem que ganhar razoavelmente bem para poder ter acesso a determinados bens de consumo. Então, para você morar num bairro onde efetivamente você tem um bom serviço de transporte, a infraestrutura seja melhor, efetivamente você tem que ganhar razoavelmente bem. Tanto é uma das coisas que faz muitos belgas preferirem morar fora de Bruxelas, não é só o fato de que, ok, eu me mato de trabalhar durante a semana, mas no final de semana, pelo menos, eu estou num lugar mais tranquilo, tenho a possibilidade de ter uma casa maior, com jardim e tudo. É isso também, porque, enfim, Bruxelas, muito embora Bruxelas seja até mais econômica do que Roma nesse sentido. Quer dizer, os imóveis custam menos, mas mediamente a vida custa muito em Bruxelas. Em Roma custava menos, mas obviamente em Roma tem determinadas coisas que, sobretudo nos últimos anos em que a qualidade dos serviços em Roma tem caído, na Itália de um modo geral, tem caído muito. Então você, por exemplo, tem coisas que até bem pouco tempo os italianos não sabiam o que significava ter que pagar a saúde privada, essas coisas. Em Bruxelas, mediamente, na Bélgica de um modo geral, mediamente assistência social, o welfare, como disse, funciona relativamente bem, inclusive para as faixas mais frágeis da população, porque é subvencionado, porque o sistema de segurança social na Bélgica ele é compartilhado. Então você paga, depois você recebe, você paga uma parte, o Estado paga outra parte. É uma coisa comisurada. Não é como, por exemplo, você ganhar no Brasil 2 salários mínimos e ter que pagar um plano de saúde privado. Não é uma coisa comisurada e a qualidade da saúde mediamente é boa. Obviamente, você tem hospitais que são melhores, você tem hospitais que são piores, enfim, mas mediamente a coisa funciona. E, sobretudo, para as faixas da população mais frágeis. Obviamente, é tudo gratuito. Então, nesse ponto de vista, sim, efetivamente. Bruxelas, de um modo geral, é uma cidade mais fácil, porque mediamente os serviços funcionam bem. É uma cidade menor do que Roma. Roma são 3, 4 Bruxelas, as coisas mais próximas, mediamente o serviço de transporte público funciona no bairro onde a gente mora, em Bruxelas. A gente tem muita sorte porque funciona muito bem. O maior choque, agora que eu estou tentando lembrar, o maior choque para mim, entre o Brasil e a Itália, foi a sensação de insegurança que eu tive que perder, né? Eu venho de uma classe média baixa no Brasil, meus pais tiveram que vender a casa, que moravam numa casa, depois que todos os irmãos saíram de casa, somos em 4, depois que todos nós saímos de casa, eles venderam a casa porque estavam com medo de morar sozinho.
com medo de assalto, e compraram um apartamento que ficava dentro de um condomínio fechado e tudo. E durante alguns anos eu não conseguia me livrar, mesmo aqui na Europa, não conseguia me livrar dessa sensação de insegurança, que é uma coisa que eu já perdi. Por exemplo, quando eu volto ao Brasil, eu tenho que fazer um esforço muito grande para entrar nessa lógica dessa percepção do medo que a gente tem estando no Brasil. Uma coisa que, bom, a gente está falando sobre isso já desde o começo, na verdade, né, sobre o seu trabalho como consultor nessa área de direitos humanos, que você chamou até, né, de militância no momento. Eu queria que você explicasse mais detalhes, como é que funciona esse trabalho, né, o que você faz exatamente, como é que funciona essa dinâmica, para quem não sabe, não tem nem ideia do que faz um consultor de direitos humanos. Depende muito, né? Eu estou falando de atividades que eu desenvolvo, você tem uma miríade de atividades que alguém com o meu perfil pode fazer. O que eu tenho feito nos últimos anos é porque a Comissão Europeia, vamos falar da Comissão Europeia, que digamos assim é o provedor de serviço, o principal cliente na verdade, ele financia projetos e esses projetos eles têm que ter um controle, uma auditoria, uma monitoria, uma avaliação. E então eu sou uma das pessoas que faz esse tipo de atividade. Vou monitorar projetos, que é uma forma de controlar se efetivamente os recursos que estão sendo gastos bem, muito embora não se possa confundir com auditoria, e também avaliações ou assistência técnica, porque muitos serviços que a Comissão Europeia realiza, não realiza diretamente com seus funcionários, realiza através de empresas que implementam consultorias, assistência técnica em vários setores. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma última que eu fiz. A Comissão Europeia tem vários programas, várias linhas de financiamento, de intervenção. Uma delas, um grande programa, chama Programa de Apoio a Atores Não Estatais, que são atores da sociedade civil para implementar várias ações. A última atividade que eu fiz no âmbito de uma assistência técnica foi em Moçambique, o ano passado, onde eu fui ajudar organizações da sociedade civil, ONG sobretudo, a concluírem os seus projetos. Eles tinham recebido um financiamento, esse financiamento tinha um período, 2, 3 anos, e para que tu recebas um financiamento desse, através de um projeto, esses projetos obviamente são financiados por meio de edital público, tu tens um projeto, tem que elaborar um projeto e tu tens que dizer qual é o objetivo do teu projeto, quais as atividades que você vai desenvolver, e esse projeto obviamente ele tem que ter uma sustentabilidade. Aqueles objetivos que tu queria alcançar, eles vão ter que, mesmo depois que aquele financiamento acabar, eles vão ter que continuar sendo observados. E a minha tarefa na última assistência técnica que eu fiz em Moçambique foi, no quadro desse programa, PANI, eu fui ajudar as organizações que tinham recebido financiamento a construir o que a gente chama de estratégia de saída. Só que daqui a 6 meses, o dinheiro, a gente não vai ter mais esse dinheiro, mas a gente implementou esse projeto para tentar resolver um problema, para tentar encaminhar uma determinada situação, e os resultados que a gente obteve com esse projeto, a gente vai ter que continuar observando, porque senão não tinha sentido. Foi dinheiro jogado fora. E então a minha tarefa foi ajudar essas organizações a construir o que a gente chama de estratégia de saída. O que é que a gente vai fazer para que quando o dinheiro acabar, toda a casa que a gente construiu não venha por água abaixo, né? Não caia. Mas tem várias coisas, assim. O outro ramo é o da monitoria, que nasce vários anos atrás, como quando a gente fala da União Europeia basicamente tem 3 entes. Tem a Comissão Europeia, que é o executivo, tem o Parlamento Europeu, que é o legislativo, e tem a Corte de Justiça, que é o Poder Judiciário da Europa. Nas atividades de cooperação internacional que a União Europeia coloca dinheiro, que a União Europeia financia, através, sobretudo, da Comissão Europeia, o Parlamento, enquanto legislativo, portanto, enquanto, digamos, um poder que controla o executivo, instituiu essas monitorias, que são feitas por monitores independentes, como eu era, quando fazia monitoria, para controlar se efetivamente o dinheiro que vinha sendo gasto nesses projetos de cooperação estavam sendo bem gastos. Era uma espécie de auditoria, mas não é exatamente isso, porque, enfim, eu não sou auditor, mas é mais ou menos isso. Mas tu tem várias áreas de atuação. Aqui tem imensas ONGs que trabalham na defesa e promoção de direitos humanos e com os mais diferentes atores. Obviamente tem questões que para nós ainda são questões muito atuais, que aqui já se conseguiu resolver. Por outro lado, tem questões que a gente ainda não está experimentando e que aqui são questões, obviamente, da ordem do dia, como, por exemplo, a questão da imigração, né, dos imigrantes. Claro. E aí tem uma atenção muito grande da parte de várias organizações, então tem muita gente que trabalha, inclusive esse professor que foi meu orientador no doutorado, o professor Santoro, ele trabalha vários anos com isso, então tu tem uma infinidade de campos que alguém com a minha formação pode atuar. Muito interessante, então se alguém estiver querendo aí, já sabe mais ou menos o caminho. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no!
E Fernando, agora é hora do perrengue, que é a hora que eu quero que você conte algumas histórias engraçadas, gafes, mix, que você se lembre que aconteceram nessa sua vida aí de estrangeiro, né, de brasileiro fora do país, na verdade. 2 casos que são engraçados, não são extraordinários, mas são engraçados. O primeiro, quando eu cheguei na Itália, como eu disse a vocês, eu não falava italiano. Nunca estudei italiano na minha vida. Voltando para Roma, minha mulher tinha passado algum tempo no Brasil, quando voltou para Roma, estava à procura de emprego, ela fez o mesmo doutorado que eu fiz, estava concluindo o doutorado, ela estava procurando emprego. E ela foi numa ONG aqui em Roma, essa ONG ficava num prédio com 2, 3 andares, e no térreo tinha um café, livraria, uma coisa do tipo. E eu com pouco dinheiro e sem falar italiano, então a única coisa que eu podia pedir era café. Uma moça que me atendeu foi apanhar o café, depois voltou para mim e perguntou, café correto? E eu na minha cabeça, eu não quero um café errado, eu quero um café correto. Mas eu não sabia o que era café correto. O café correto é com álcool, com rum ou com vodka. E de outra feita, foi eu já em Bruxelas, isso há 2 anos, há 3 anos, na verdade. Foi em 2016, quando minha mãe veio para Bruxelas, com meu sobrinho e minha irmã. A gente, normalmente no verão, no mês de julho, a gente vem de Bruxelas para a Itália de carro. Minha mãe e o meu sobrinho naquele ano vieram comigo. Eu precisava comprar uma cadeirinha para o meu sobrinho, porque ele tinha, na época, 7 anos, porque era obrigatório. E não conseguia encontrar essa coisa lá. E procurando e perguntando em vários lugares, porque aqui em Roma é muito fácil. Aqui você encontra, qualquer supermercado grande, você encontra coisa do tipo. E em Bruxelas não encontrava. Aí alguém me disse, no Carrefour, em Stale, você encontra um. E aí eu olhei no meu navegador e tinha um Carrefour num lugar que chama Stale. E eu fui lá, peguei um tram, e o tram estavam fazendo trabalhos, então tive que pegar um ônibus. Eu sei que levei 1h30, isso um dia antes de viajar, e eu ia viajar às 5 da manhã. Só que quando eu vi no meu navegador, tinha lá Carrefour Stale. Quando eu cheguei lá, era efetivamente um Carrefour. Mas só que Carrefour em francês significa entroncamento, cruzamento, e efetivamente tinha um grande cruzamento, não tinha um supermercado. Carrefour. Ficou lá. Pois é, enfim, mas essas coisas. E no mais, obviamente, eu sendo nordestino, a gente tem um senso de humor muito particular, e a coisa que mais eu sinto falta é poder contar uma piada, que tem 11 anos que eu conto uma piada e ninguém entende. E ninguém entende aqui. Sofrimentos do brasileiro. Pois é, porque... E os seus filhos, eles conhecem o Brasil? Tem alguma história engraçada com eles aqui? Não, engraçada não, porque como eu disse, eu sou nordestino, eu sou do sertão. O nosso horizonte mais longe, até bem pouco tempo atrás, era São Paulo, né? Então, o contato com o estrangeiro, eu me lembro antes de entrar na universidade, obviamente, com o estrangeiro era um norte-americano que era engenheiro agrônomo, porque meu avô era agricultor e plantava algodão. Então, era esse o meu, digamos assim, o meu contato com o estrangeiro. E o Francisco, ele fala português, o meu mais velho fala, lê português, mesmo nunca tendo estudado, mas ele fala com sotaque muito forte, obviamente. Então, para ele, toda vez que ele faz, às vezes ele fica envergonhado, porque com a minha família não, porque, enfim, desde pequeno ele frequenta o Brasil, mas com os outros ele fica meio encabulado quando começam a notar que ele fala com um sotaque muito forte. Mas fora isso, não, absolutamente. Fernando, muito legal o seu relato aí sobre Itália, Bélgica. Muito obrigada pela sua presença e boa sorte aí. Tá bem, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Essas foram as aventuras do Fernando na Bélgica e na Itália. Muito obrigada a todo mundo e antes de terminar eu tenho uns recadinhos para você que está ouvindo. Se você quer ter acesso a dicas sobre empregos e mercado de trabalho no exterior, entre no nosso grupo Carreiras Sem Fronteiras no Facebook, onde o viajante poliglota Fabrício também dá dicas sobre o inglês e outros idiomas. O Fernando, que foi o nosso convidado de hoje, falou sobre a importância do inglês na hora de estar em outro país e não conseguir se comunicar no idioma local, como foi o caso dele na Bélgica. E eu posso só confirmar que o inglês realmente é como se fosse um idioma universal nesses momentos. Então, para reforçar o seu conhecimento dessa língua essencial, conheça a Alura Língua, uma plataforma online para praticar o seu inglês e também o espanhol e dar aquela força tanto no currículo quanto na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E para aumentar ainda mais a sua chance no mercado de trabalho, temos a Alura, com mais de 850 cursos online de programação, marketing, design, data science ou liderança e agilidade. E temos cursos novos toda semana. Acesse alura.com.br e siga a gente também nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.